Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana. E eu sou o Alisson. E o convidado para a nossa sala é o professor Lucas Piovani. Lucas é graduando em Engenharia Mecatrônica e fundador da P-Code, EdTech com o objetivo de criar materiais didáticos de baixo custo e que conectem a sala de aula à tecnologia. Lucas, fala um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, como o pessoal já me apresentou, tenho 24 anos de idade, sou graduando em Engenharia Mecatrônica, estou ali no meu último aninho, já faz uns 3 anos que eu estou no último ano, então acho que isso faz parte da correria da empresa, né? A gente brinca que não precisa se formar, né, exatamente nos 5, acho que faz parte do processo ali. Então, tenho aí meus 24 anos, faz 2 anos e meio que eu estou no mundo do empreendedorismo com a P-Code. Antes eu trabalhei e fui professor, né? Eu ouvi essa semana, foi até engraçado que eu me conectei com algumas professoras e comentei, eu fui professor. Ela falou, não, quem é professor sempre é professor, não é que você foi. Então, eu sou professor, atuei como professora há 4 anos atrás, mais ou menos. Então, eu dava aula em universidade, dava alguns cursos, na verdade, na universidade, e aí eu fui chamado para ser coordenador de alguns projetos educacionais relacionados à tecnologia, numa rede de ensino em São Paulo, e lá eu atuei por 3 anos, e aí depois dessa minha atuação, eu resolvi abrir a P-Code, né, fundar a P-Code, porque eu tinha entendido que muita coisa do que eu estava fazendo ali não estava fazendo sentido para os professores em si. Eu acho que essa movimentação da tecnologia ela aconteceu tão rápida que nem quem é da tecnologia conseguiu explanar isso de um jeito legal e nem quem não é conseguiu entender isso de um jeito bacana. Então, não rolou um casamento. E aí eu falei, bom, eu acho que tem coisa errada, preciso repensar a estratégia. E foi nesse momento que me veio a ideia de fundar uma empresa que trabalhasse a educação tecnológica de um jeito mais simples, né, de um jeito mais fácil, para o professor também conseguir aplicar isso, independente se ele tem formação na área ou não. Então, esse é o propósito da P-Code hoje, né? É levar a educação tecnológica para as escolas de um jeito simples, didático e com baixo custo, que eu acho que depois de muito vivenciar e experimentar essas coisas, eu percebi que muitas escolas não tinham porque tinha um custo elevado isso. Então, eu vejo que vem muito disso, né? O nosso propósito como P-Code. E cá estou eu, né? Pelo convite aí da Pro Fabiana, acho que muito honrado de estar aqui hoje, de poder contar um pouquinho dessa minha história, da história da P-Code para vocês e vamos lá, vamos começar um papo bem bacana aí. Estou à disposição não só dos dois aqui hoje, mas de todo mundo que precisar também, tiver alguma dúvida. A gente tem site, a gente tem Instagram, posso deixar meus contatos aí para a gente bater um papo, que acho que isso sempre agrega. Vou ter que falar aqui, Lucas, que tem tipo uns 8 meses que a gente está planejando essa gravação. É verdade. Acho que a correria é geral mesmo, né? Mas obrigada, né, por você ter conseguido um tempinho aí para a gente, finalmente, né? E eu queria saber melhor dessa criação da P-Code, né? Como é que foi? Eu tinha na minha cabeça, não sei por quê, que ela tinha sido um trabalho de faculdade que foi para frente, sabe? E aí eu já vi que não, eu tô totalmente errada. Me conta melhor aí como que foi o processo mesmo de criação, né? Você falou a ideia, como é que foi já, né? Mas o processo, e eu também quero saber, na verdade, você falou aí dos professores, né, para entrar em contato. Como é que funciona isso, né? Se eu quero conhecer a sua empresa, os materiais, quais são os materiais, né? Show de bola, show de bola. Vamos lá. Bom, lá da criação da P-Code, junho de 2019, eu ainda tinha o meu emprego fixo lá eu comparo muito com a realidade de hoje, né? Hoje não tenho CLT, então, na época eu era CLT, eu trabalhava, né, como coordenador de alguns projetos educacionais na rede que eu comentei, e quando chegou junho de 2019, foi quando eu realmente me deu esse estalo, eu falei, bom, eu acho que aqui eu não estou conseguindo resolver o problema que eu estou enxergando e eu vou resolver isso fora. E aí eu pedi para sair, esse processo levou mais ou menos 2 meses. Aí quando eu saí, até eu conseguir ganhar força, estruturar alguma coisa, porque
Eu saí de lá, eu não tinha espaço, eu não tinha dinheiro para abrir um negócio, eu não sabia como abrir um negócio, nunca fui empreendedor. Então, eu não tinha ideia de como isso podia acontecer. Então, eu fui conversar com algumas pessoas que tinham empresa. Inclusive, trabalhei por 2 meses com uma delas, ajudando ali para eu pegar o ritmo, entender como isso funcionava. E aí foi nesse período que essa pessoa me questionou, pô, legal, você vai abrir sua empresa, vai fazer o quê? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso. Ele falou, legal, você vai fazer isso? Eu quero 200 desse. E aí eu falei, mas eu nem tenho onde fazer e como que eu vou fazer 200 desse? Eu nem sei o que é esse. E aí foi quando realmente eu falei, bom, já tem uma pessoa querendo comprar o que eu não tenho. Então eu vou correr atrás de quem pode me ajudar a fabricar essas coisas. E aí eu fui correr para a universidade onde eu estudo e falei com os meus colegas de classe mesmo. Falei, gente, você e você que eu sei que gostam e que são pessoas ágeis, sempre estiveram comigo, vamos embarcar nisso, preciso de ajuda, assim, assim, assado. Só que na minha cabeça, isso é até curioso, a empresa teria um prazo de validade ali de 3 meses. Então eu cheguei para eles e falei, gente, é um trabalho de 2, 3 meses, só para a gente produzir esses kits aqui e vender, e aí cada um segue sua vida, eu vou procurar emprego de novo, beleza, beleza. Acontece que a gente está há 2 anos e 5 meses fazendo isso, né? Hoje a gente tem 16 colaboradores no time, a gente tem 8 produtos na nossa linha de, eu vou chamar de um catálogo, tá? A gente tem 8 produtos desenhados, a gente tem 10 mil alunos que utilizam anualmente os nossos materiais, e a gente está numa fase de expansão. Então, foi uma caminhada, assim, quando eu paro para refletir isso, é uma coisa que até me faz rir, né? Porque eu tinha um sonho ali, e o meu sonho tinha 3 meses de validade. E aí eu vi que a coisa caminhou, só que caminhou de um jeito que eu não esperava em 2019, em 2020, porque logo no segundo, terceiro mês de empresa, quando a gente estava começando a vender ali e terminar a nossa demanda, veio a pandemia. E aí a gente tem 2 anos de vida e mais um pouquinho, e todo esse tempo é pandemia praticamente. Então, isso em alguns momentos desanimou parte do time, em alguns momentos a gente deu uma enfraquecida, porque, poxa, quando que a coisa vai virar, né? Quando que a roda vai voltar a andar? Então, essa foi uma situação que a gente teve que brigar aqui dentro mesmo contra o mundo, porque a gente está falando de uma área, muita gente no começo vinha para mim e falava, pô, isso é nice to have. E eu ficava com aquilo na cabeça, poxa, nice to have é aquele negócio, tipo assim, eu posso existir sem ter isso, eu não preciso disso. Isso é legal se eu tiver, mas se eu não tiver, vou funcionar do mesmo jeito. E as escolas viam a robótica, o maker, a programação desse jeito durante a pandemia, não era essencial, né? E aí, como que eu vou sobreviver durante a pandemia com as escolas não me dando atenção? Então, foi aí que a gente começou a repensar soluções, olhar muito para o professor, levar soluções digitais para as escolas e não as soluções físicas, mais os kits. E aí começou, o negócio começou a girar de novo. Aí de 3 pessoas a gente foi para 6, de 6 a gente foi para 8, 9, hoje a gente está em 16, estamos expandindo agora, né? A gente está com o processo seletivo aberto. Então, lá do comecinho até hoje, eu acho que muita coisa aconteceu, muita coisa positiva, muito aprendizado. E foi assim que a Picode nasceu, né? Foi um negócio, quero comprar isso, eu não tenho isso, vamos fazer. Então, a gente tem muito esse espírito de... É até estranho falar, mas a gente vende sem ter. Depois a gente corre atrás de ter aquilo. Então, hoje a gente está muito mais bem estruturado, tudo, mas esse é o espírito nosso aqui dentro, né? A gente gosta muito dessa área, então encanta todo mundo. E hoje a gente trabalha, né? Você perguntou o que a gente faz, como que consegue ter acesso a isso. Hoje a gente trabalha em 3 frentes. Então, a frente de robótica, a frente maker e a frente de programação. Programação é um pilar da robótica, sim, mas a gente gosta de tratar ela separada também, porque é uma coisa que muita gente procura só isso, né? Procura desenvolver só a programação. Então, a gente fala da robótica com os nossos kits e as nossas metodologias. A gente tem trilhas de aprendizagem para serem inseridas na grade curricular ou no extra classe, que trabalham o Maker. Então, do primeiro aninho do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 2, a gente tem uma trilha gigantesca aí que os alunos vão desenvolver as habilidades. Tudo que a gente faz sempre está dentro da BNCC, sempre vai trazer a BNCC na mão do professor e falar, olha, aqui nesse desafio você pode trabalhar
história, ciência e matemática. Aqui você pode trabalhar geografia, língua portuguesa, enfim. Então, é muito desse jeito, tá? Que a gente trabalha. E a programação em si é através das plataformas. Então, hoje a gente tem plataformas gamificadas, inclusive, para o ano que vem a gente vai lançar o nosso metaverso, onde os alunos vão ficar lá imersos, trabalhando programação numa cidade, vai ser bem legal. E então, assim, hoje a gente tem soluções que trazem para a escola uma cultura diferente, né? A gente insere, do começo ao final, a cultura digital na escola. Então, que é uma competência que é pedida na BNCC, inclusive, que é a cultura digital, e a gente olhou para isso de um jeito amplo, não foi só num kit para uma faixa etária específica. A gente está tentando olhar para tudo, né? Como que a gente transforma uma escola que não tem, ou até uma escola que já tenha isso. Então, essa é a nossa ideia como Picode, e a gente tem um pouco dos nossos materiais lá no nosso site, tá? picode.com.br. E lá no site também tem botões de ir para o WhatsApp. Um dos botões do WhatsApp lá vai direto para o meu, né? Se alguém quiser entrar em contato também para falar comigo, quiser tirar alguma dúvida, tudo, é só ir pelo site, mas é mais ou menos assim. Não sei se eu consegui te responder, Fabio, eu falo demais. Foi bacana, Lucas, foi bacana, bem explicado. Bom a gente entender um pouquinho aí da Picode. Legal, né? Você pegar aí os colegas, né, da faculdade e trazer para o projeto, né? Eu costumo brincar com os alunos, o networking ele começa no primeiro dia de aula, né? Pode ser com o professor, pode ser com o cara que está do seu lado, que pode ser o seu network no futuro. Então, eu sempre brinco com isso, eu sempre falo isso, e isso realmente, isso é verdade, né? Isso acontece. Ô, Lucas, eu queria, em cima da sua fala, observar duas coisas, né? Você, na hora que se apresentou, você falou algo parecido assim, né? Que o que você estava fazendo não estava fazendo sentido para os professores. Tá? E aí depois, quando você contou a história, né? Como nasceu, como foi a Picode, você falou que tinha um problema que não estava sendo resolvido do jeito que você estava fazendo. Tá? Qual o problema era esse? O que não estava fazendo sentido para os professores? Legal. Bom, vou voltar um pouquinho à história, então. Quando eu trabalhava na rede de ensino, a minha função, né, como coordenador do projeto que eu estava atuando lá, era implantar Laboratório Maker, Fab Lab na rede, e eu fazia isso por fora também. E o maior questionamento que vinha e que eu ouvia dos professores era, tá, legal, o laboratório é lindo, é colorido, parece a Google aqui dentro. Tem máquina de tudo que é jeito, máquina de café, puff, colorido, mas o que eu faço aqui dentro? O que eu posso fazer aqui? Como que eu... E aí sempre eu ouvia isso e era uma coisa que me incomodava muito, é que os professores e coordenadores e diretores no geral, eles olhavam para o laboratório e falavam, ah, mas aqui só o professor de matemática vai usar. Ah, aqui só o de física vai usar. Só porque tinha tecnologia ali, só porque era um ambiente um pouco mais... não vou dizer elaborado que uma sala de aula, mas um ambiente diferente, né? E isso não é verdade, né? Porque é um espaço que ele é para ser interdisciplinar, é para estar todo mundo usando. E aí a resistência já começava aí. De tão bonito e tão tecnológico que era o espaço que as pessoas tinham medo de... Tipo, eu não vou nesse espaço, porque não é para mim, é para o cara de matemática, para o cara de física. E às vezes tinha uma atividade super legal de história para fazer e o professor não vinha. E aí isso acabava atrapalhando os alunos. Então era uma situação que acabava incomodando e esse era um problema. Porque o aluno deixa de usar um equipamento e aprender uma coisa nova, porque o professor tem receio de ir no laboratório, ele tem medo de enfrentar uma coisa nova. Eu cheguei até a ouvir uma vez de um professor, e isso foi a maior provocação que eu tive quanto a isso. Eu convidei, eu trouxe ele, falei, olha, existe essa possibilidade de você fazer aqui no laboratório. Eu mostrei a atividade prontinho, falei, você não precisa nem se preocupar aqui, eu vou executar se você quiser. E aí ele falou assim, Lucas, desculpa, não é contra você, nem contra esse laboratório lindo, mas eu não vou trazer os alunos aqui amanhã. Eu falei, por quê? Aí ele, pelo seguinte, se eu trouxer meus alunos aqui, eles vão saber mais que eu. E não é legal. E aquilo ali me espantou de um jeito, eu não demonstrei na hora, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, qual é o problema do professor aprender com o aluno também? Porque a criança está nascendo na tecnologia, ela está respirando isso. Hoje em dia você vê crianças vocês devem ter sobrinhos, parentes aí de 3, 4 anos que devem usar tablet, já devem falar com o Google ali. Então, é uma coisa que não tem como a gente tentar se esconder disso. E aquilo ali realmente foi o que me provocou e me colocou uma pulguinha atrás da orelha.
Então, a primeira coisa que a gente fez aqui na P-Code, quando a gente começou a criar os nossos kits, os nossos materiais, foi olhar para o material do professor. Então, a gente tenta desmistificar a robótica, porque quando a gente fala robótica, eles devem imaginar um Robocop, um negócio assim, sabe? Poxa, vou criar... E não é isso, às vezes a robótica é muito mais simples. O fato dele explicar um conceito de uma roda virando, que pode atrelar até o surgimento da roda em história, que é um tema, inclusive, nos livros, isso pode ser uma aula de robótica. Ele pode usar a robótica para ensinar isso. Ele não precisa ser um especialista. E é isso que a gente tenta quebrar. Então, o grande problema, que hoje eu acho que está mudando, mas a passos lentos ainda, é essa resistência, é essa visão que as pessoas têm de que a robótica, o maker, a tecnologia, a programação são coisas para pessoas da área, engenheiro, pessoas de matemática, os jovens, mas as pessoas mais adultas elas têm um pouco de receio, né? Principalmente os professores de história, geografia, língua portuguesa, e não é falando mal, é porque não faz parte da cultura, né? Não foi apresentado de um jeito legal para eles, é aquela história. Quem apresentou não soube apresentar. Então, as pessoas têm um certo receio porque foi um negócio totalmente diferente que veio. Então, o nosso objetivo como P-Code é tentar realmente trazer uma visão diferente. Falar, olha, a robótica pode ser isso, não precisa ser necessariamente isso. Ela pode ser diferente. Isso é uma provocação que a gente faz e é até legal, porque a gente faz muita formação de professor. E nas formações a gente sempre começa falando, vocês vão aprender robótica hoje. E aí já causa aquele impacto. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, é impossível, eu não quero, eu vou embora. E depois da formação, eles sempre questionam a gente, mas cadê a robótica? E tudo que eles fizeram foi robótica. E aí a gente prova que não é aquele bicho de 7 cabeças, é realmente uma coisa diferente. Então, é muito nisso que a gente trabalha. Esse é o problema que a gente busca resolver hoje. Bacana demais, Lucas. E eu concordo contigo totalmente. Você colocou questões totalmente relevantes, né? Primeiro, a questão do receio do professor. Isso existe, né? O professor, ele entrar em um assunto e ele se sentir desconfortável pela possibilidade do aluno saber mais do que ele, e isso vai acontecer certamente. O professor tem que saber lidar com isso, é um desafio para a nossa categoria de professor essa. Outra coisa que você colocou e chamou muita atenção é o alinhamento que tem. Você já tinha feito isso quando você falou da P-Code, alinhamento com o BNCC. É para o laboratório de informática, laboratório de programação, a robótica, seja lá, os pilares que tem os 3 pilares da P-Code, estar alinhado com o objetivo de aprendizagem, isso não perde sentido. E o professor, a gente teve uma entrevista, Fabi, com o pessoal da matemática financeira, e ele falou, porque acho que é só matemática. E não, a matemática financeira é uma consciência financeira que envolve história, envolve geografia, envolve um monte de coisa, e às vezes essa estrutura que a gente fica, de ver as coisas de forma isolada, igual você falou, isso é coisa só da matemática, isso é coisa só disso, às vezes limita um trabalho legal. E você já abriu aí para a próxima pergunta, eu vou deixar para a Fabi fazer, que é a questão da programação, A programação, você falou, hoje os meninos querem programar desde cedo. Eu tenho alunos que programam desde cedo e programam muito bem. Eu tenho alunos de segundo, terceiro período que, como você disse, possivelmente programam melhor do que eu. Fabi? É engraçado isso, vou comentar também antes, que, na verdade, para mim vou falar assim, foi libertador. Eu não tenho mais essa preocupação do aluno saber mais que eu. É libertador, gente, isso. Porque eu sou uma pessoa muito, muito fechada, assim, organizada, muito cabeça dura, às vezes. E aí, então, isso para mim era, tipo assim, um pavor, sabe? Deu, tipo assim, um aluno fazer uma pergunta e eu não saber responder. Mas, nossa, foi, tipo, libertador, sabe? Ter consciência que isso vai acontecer e é bom que acontece, sabe? É legal trazer o aluno para, tipo, trazer a experiência na sala de aula e debater, e enfim. Mas aí, indo para a pergunta que o Alisson chamou aí, na questão da programação, eu quero saber, Lucas, por que é tão importante aí desenvolver essa habilidade, da programação? Porque não é só a programação em si, na verdade, O que a gente está fazendo ali? E até pegando também o gancho que o Alisson falou aí, que envolve outras áreas, uma coisa, quando eu dava aula de como é que é? Início de programação? Não, fundamento, de programação, alguma coisa assim. Uma coisa que eu gostava de fazer com os alunos é eles entenderem um código. É tipo interpretação de texto. Lê e me fala o que está acontecendo. Exatamente isso. É entender o código. Eu acho que esse é o ponto. Vamos lá.
Importância da programação. Eu, Lucas e a P-Code, a gente não quer formar desenvolvedor, né? Por mais que o mundo exija isso, o Brasil principalmente, né? A gente precisa de programadores no mercado hoje. É a maior procura que tem no mundo hoje é programador, e não tem, né? Está em falta e o Brasil não está conseguindo formar essas pessoas. Por mais que esse não seja o nosso foco, formar programadores, acaba sendo uma consequência do processo, porque se a criança entra e ela gosta, ela vê valor naquilo, então ela começa a se voltar para aquela área, mas não é a nossa intenção maior, porque a gente quer falar de pedagógico aqui. E o fato de você trabalhar programação em sala de aula, por exemplo, não vai levar o aluno a ser um programador, ou nem vai exigir que o professor seja um programador. Você vai estar desenvolvendo o raciocínio da criança. E essa é uma habilidade necessária para o futuro. Tem uma pesquisa que fala que daqui 4 anos, essa pesquisa, inclusive, há 7 meses atrás, ela tinha um prazo de 12 anos. Ela falou, daqui 12 anos, as crianças vão trabalhar em profissões que não existem. Eu fiz essa pesquisa, né? Fui atualizar os dados, e o número caiu para 4 anos. Então, daqui 4 anos, pelo menos 40% das crianças que estão no ensino médio hoje não vão ter profissões que elas estão imaginando estudar e faculdade e tudo mais, porque o mundo não vai estar mais exigindo. Elas vão ter outras profissões, outras faculdades para fazer. Então, não se sabe quais são esses temas ou esses novos cursos que vêm a surgir. E como é que a gente ensina, ou o que a gente ensina para essas crianças? Que tipo de conteúdo a gente tem que levar para elas? Não é mais... aí eu vou ser um pouco extremista, mas não é absurdo. Eu não preciso mais pedir que um aluno decore o afluente de um rio, ou pedir que ele decore quem descobriu o Brasil. Eu preciso trazer para ele a ferramenta para ele buscar esse conhecimento. Ele precisa saber buscar isso. Ele precisa saber fazer uma pesquisa. Esse é o uso consciente do computador e do celular, que existe uma grande discussão, né? Não pode usar o celular na escola. Gente, o celular é mais do que um computador hoje. Então, não tem motivos para isso, desde que tenha um uso correto, saiba direcionar. Então, eu vejo muito desse jeito, né? A programação ela vem para trazer a questão do raciocínio para dentro da sala de aula, porque eu, na minha época, que eu era aluno, eu vejo muito isso. Se eu tivesse essas coisas na minha época, eu até brinco com a galera, que eu falo, gente, se a gente faz isso hoje, vindo de escolas que não deram para a gente essas habilidades e desenvolveram isso, se a gente tivesse, a gente seria o Jobs, o Steve Jobs aqui no Brasil, né? Porque a gente faz muita coisa, e qualquer outra empresa, qualquer outra criança teria essas condições. Então, eu acho que a robótica, né, a programação principalmente, ela vem para desenvolver essa questão do raciocínio, do pensamento criativo, do aluno. A programação não tem só um caminho, não é uma receita de bolo. Eu posso fazer o bolo usando farinha de trigo, mas eu posso fazer usando, sei lá, ovo e outra coisa. Então, eu não preciso necessariamente seguir um passo a passo. Existe a sequência lógica, mas cada aluno faz do jeito que ele entender que é a sequência. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Então, eu vejo que as escolas elas estão começando a olhar para isso hoje. Elas estão começando a dar um valor maior para essas coisas, porque elas viram que a procura está aumentando. Né? A criança, ela vive jogando hoje. E não só isso, ela cria o jogo que ela joga. Eu acho isso um negócio magnífico. Então, aí, para mim, está chegando num estágio que, logo, logo, as escolas não vão mais ter livro didático. Elas vão ter só computador e o aluno vai ficar o dia inteiro criando coisas. E eu acho que esse vai ser o maior desenvolvimento humano possível. Quando o ser humano aprender criando e não lendo ou somente lendo, né? Eu acho que quando ele lê, ele aprende, mas não só isso. Eu acho que quando ele cria, ele resolve problemas, aí você desenvolve as habilidades que ele vai precisar lá na frente, né? Então, eu penso muito nessa linha. Sua fala me lembrou de uma tirinha do... eu esqueci o nome agora da pessoa que fez a tirinha, mas eu vou postar no Instagram, que eu lembrei, que ele compara como é que era antes, como é que é agora, assim, a sala de aula, sabe? Aí o antes ele tem assim um professor com tipo um bebedouro, tipo o professor tem a água e os alunos morrendo de sede, né? Tipo, conhecimento é a água. E aí que hoje tá tipo assim, os alunos afogando e ele na água, né? No conhecimento, né? De informação e ele com a boia, tipo assim, né? Ajudando a tipo a nadar, né? Nesse mar de conhecimento, assim. Me lembrou muito essa tirinha, eu acho que é do Carlos Ruas, se eu não me engano. Eu vou postar lá depois.
E outro comentário que eu tinha, o que você falou aí, que ninguém programa da mesma maneira, né? Eu falava isso com meus alunos também. Que o jeito mais fácil de você saber que alguém está colando é na hora de programar. Porque ninguém faz o código da mesma maneira. Exatamente. Você viu dois códigos iguais, pode saber que ali tem cópia. Essa, assim, é o ponto fraco da cola, é a programação. Isso de fato. E você comentou um negócio muito legal. Essa questão da tirinha, né? Hoje os alunos transbordam ali num mar de conhecimento. E quem é tanto conhecimento que se não tiver uma pessoa para facilitar a vida desse aluno, ele não vai sair do lugar. Ele vai continuar do mesmo jeito de 50 anos atrás, que ele dependia do professor. Ele ainda depende, só que agora é uma situação diferente. Ele depende de alguém para dar o norte para ele, não para dar o conhecimento. E essa questão de jogar a boia, eu vejo muito como o professor sendo um facilitador dentro da sala de aula. E é isso que a gente leva no nosso material. Em todos os materiais que a gente tem de robótica, maker, de programação, o professor sempre é o facilitador. Ele não é mais o detentor do conhecimento. Então, professor, não se preocupe, se um dia você for usar um material da Pcode, não se preocupe que a gente não vai te pedir para ser um técnico em eletrônica ou um programador, nada disso. Você é a pessoa que vai facilitar a vida do aluno, você vai direcionar, vai dar um norte para onde ele pode caminhar, o que ele pode fazer. Tá? Então, eu acho que isso é isso que tem que acontecer. Não só com programação, mas com tudo. Né? Eu acho que todas as disciplinas deviam partir desse princípio. Dá o conhecimento na mão do aluno e pede que alguém direcione ele. Eu acho que vai fluir muito mais, muito mais. Bacana, bacana, Lucas. Você citou aí, né, decorar os afluentes do Rio Amazonas. Né? No episódio que foi ao ar semana passada, o Luiz Miranda foi nosso entrevistado, ele falou do problema do conteúdo que pode, né, já que vocês estão falando de boia, né, que pode afogar o aluno por excesso de conteúdo. Né? Você pode dar uma sobrecarga sem sentido, e igual você falou, você tem internet que numa Google você sabe todos os afluentes, inclusive dos ribeirão que desagam no Amazonas, né? Os afluentes dos afluentes e assim por diante, uma facilidade muito maior do que você colocar aí um tempo de um aluno decorar isso. Não faz sentido também, acho que não faz o menor sentido. Mas... E é uma coisa muito curiosa, porque você não só vê, né? Você não descobre qual é o afluente, ali por uma pesquisa, você vê o nome, vê quantos tem, mas você vê, você assiste, você interage, hoje em dia até interação existe com algumas coisas, então é tanta tecnologia a favor desse conhecimento que se não souber direcionar, ele se afoga, né? Exatamente o que você falou, ele acaba se afogando. Sim, e acaba que não faz sentido, né? Não faz sentido você decorar o nome do Rio, você não vê. Hoje você pode ir para o mundo inteiro, você pode visitar um museu no Egito, você pode entrar nas pirâmides do Egito. Né? Então, imagina, né? Para o aluno fica muito mais palpável. Você citou que vocês estão com um projeto do metaverso. Do metaverso da Pcode. Vai sair. E aí, vai sair. Tá? Não vou nem perguntar do metaverso da Pcode, vou falar do metaverso na educação. O que você acha que... A gente tá, de certa forma, a gente já está conversando sobre o metaverso na educação, né? Nesse nosso bate-papo aqui. Né? Vou te pedir duas coisas. Me fala, né? Define aí para os nossos queridos ouvintes o que é o metaverso. É um termo que está tão em voga. E o que você acha que ele vai impactar na educação? Eu acho que tem muito a agregar em todos os lugares. Metaverso, um universo paralelo ao nosso. Eu comparei esses dias o metaverso com um jogo online. É um jogo online. Se você está jogando um futebol online, você está no metaverso, só que no metaverso do futebol. Então, é um jogo online. Você precisa estar conectado. Então, basicamente, é um mundo paralelo ao nosso e você vive as mesmas coisas. No passado, muita gente jogava, talvez, The Sims. Era um joguinho que existia aí. E eu vejo o metaverso muito nessa linha. Por quê? Porque você tinha que alimentar, você tinha que trocar de roupa, tomar banho, fazer as coisas. E agora ele traz essa realidade à tona, né? O pessoal lá da empresa Meta, eles colocaram isso como uma coisa nova e o mundo está explodindo em torno disso. E as pesquisas dizem que esse mercado vai gerar bilhões nos próximos anos. Mas por que disso, né? O que isso está melhorando ou facilitando? Eu acho que, educacionalmente falando, não adianta você montar uma escola no metaverso, porque não é a solução. A escola tem que ser física, tem que ser um lugar para o aluno ir frequentar.
mas algumas atividades ou algumas coisas, elas podem ser executadas no metaverso, porque ele traz um nível de interação em comunidade, principalmente, que eu acho que a escola não consegue trazer para o aluno. Então, eu vejo o metaverso na educação de um jeito muito saudável. Óbvio, se as empresas souberem utilizar isso a favor delas. Claro que, como qualquer outra solução que venha, vai ter gente que vai fazer para o mal e vai ter gente que vai fazer para o bem, né? Vai saber usar e não vai. Mas eu acho que, assim, pelo que eu estou vendo e pesquisando e conhecendo disso, porque é novo para todo mundo, né? A gente tá construindo o nosso agora e está sendo uma coisa nova para a gente também. Então, eu vejo que é um momento de muito aprendizado, tanto para quem vai usar quanto para quem está criando, porque vai ser uma troca de experiência mútua ali o tempo inteiro. É uma coisa que vai estar 24 horas no ar. Então, se o aluno, meia-noite e meia, quiser entrar no metaverso e comer uma batata lá no metaverso, ele vai entrar, meia-noite e meia vai comer uma batata. Mas o que isso tem a ver com o pedagógico? Eu não sei. Qual é a responsabilidade social que você precisa passar para o seu aluno? Qual é o trabalho socioemocional que você precisa fazer com o seu aluno? Você precisa trazer no metaverso, talvez, para o seu aluno, o que você não traz na escola. Você pede para o seu aluno, na escola, despertar, colocar o despertador em um horário, para ele fazer tarefas usuais e habituais do dia a dia na escola. Não pede, porque ali está para estudar. E talvez o metaverso possa trazer essa experiência, uma relação mais forte ainda escola e aluno. Tá? Eu vejo muito dessa forma. Acho que é um momento da escola casar com o aluno, tá? Porque os alunos hoje eles estão muito jogos. A vida deles é jogo. Ele sai da escola, joga a mochilinha no sofá e vai jogar. E vai fazer uma atividade no computador. Então, é o momento da escola se conectar ainda mais com o aluno. O aluno se sentir mais presente ali, poder fazer as coisas num mundo diferente, onde ele consegue, em casa, se conectar com um amiguinho, fazer uma atividade com um colega. Então, eu vejo muito desse jeito, tá? Esse metaverso da educação. E o metaverso P-Code vai ser muito disso, né? Muito desse trabalho emocional, desse trabalho em grupo, conjunto, só que falando de programação, falando de robótica, que é o que a gente sabe fazer. Então, a gente vai tentar levar para os alunos de um jeito um pouquinho diferente esse conhecimento de programação e robótica. Então, ao invés do aluno fazer uma programação aqui no celular ou abrir o computador e fazer essa programação, ele vai entrar, vamos supor, numa cidade 100% virtual e vou dar um exemplo, tá? Às vezes eu passo, esse aqui é um produto nosso, é uma plaquinha, às vezes eu peço para os alunos programarem um semáforo aqui. Programaçãozinha típica de quem está começando a mexer com essas coisas. Faz o semáforo funcionar. Só que para ele, beleza, ele fez o LED, a luzinha acender aqui na ordem, legal, é bonito, funcionou, mas qual é a aplicação real disso? Qual é a aplicação prática? E no metaverso eu consigo levar isso para dentro da casa dele. Ele vai estar num ambiente onde um semáforo vai queimar e vai parar de funcionar, ele vai ter que ir lá arrumar o semáforo. Então ele entende no mundo prático o que é o que ele está fazendo. Então é essa a ideia do que a gente quer levar no metaverso. Bacana, Lucas. E eu estou pensando em outra coisa agora. E o professor? Você Legal. falou de formação docente agora mesmo. Né? No começo a gente falou que você capacita o professor não ter medo, né? Você ajuda o professor a entender, a aplicar. Como é que nós vamos, né? Nós não, né? A P-Code, eu e a Fabi, dos nossos treinamentos, dos nossos episódios, como é que nós vamos ajudar o professor a usar o metaverso? Eu acho que todo mundo vai ter que ser ajudado, porque é uma coisa bem nova, assim, sabe? Eu experimentei, o que a gente está chamando de metaverso aqui na P-Code não é a mesma coisa que o Facebook, né? A Meta chama de metaverso. São coisas relativamente distintas, porque lá o foco é outro. Quando eu experimentei um pouquinho desse metaverso que o mundo todo está falando, é uma coisa surreal. Uma coisa surreal. Nem o gamer vai conseguir usar aquilo da melhor forma. Tem gente que já está viciada no metaverso. Ele foi lançado recentemente, poucas pessoas ainda têm acesso, mas tem gente que já está viciada. Então, eu acho que todo mundo ainda precisa ter um processo de aprendizagem, todo mundo precisa ser educado novamente para conseguir começar uma migração de algumas atividades do nosso dia a dia para esse negócio. Né? Eu acho que ele vai permitir muita conexão, muita proximidade das pessoas, mas eu acho que tem muita coisa ainda antes da gente literalmente começar a usar, que é aprender a usar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E isso vai valer para aluno, para professor, para todo mundo. Agora, trazendo para o mundo P-Code, metaverso P-Code, vai ter a interface aluno, que vai ser toda 3D, ele vai andar com um bonequinho lá e tal,
A interface professor é uma interface normal, porque o professor, ele não depende dessa gamificação para engajar. O professor é que tem que engajar os alunos. Então, o professor vai ter as atividades dele normais ali no computador, numa plataforma com uma cara normal, e o aluno vai receber tudo isso de um jeito gamificado, de um jeito que para ele faz sentido, porque o foco do nosso metaverso é educar o aluno, é levar o conhecimento para o aluno. O professor vai ganhar o conhecimento, vai participar do processo, mas de um jeito menos metaverso, vamos dizer assim. Então, é uma forma de facilitar e colocar o professor nesse mundo, porque ele vai estar conversando com o aluno, vai estar interagindo, fazendo tudo, só que numa interface mais simples. Por quê? Porque a gente entende que quem precisa dessa gamificação toda é o aluno. É ele que tem que se encantar 100% por aquilo e não parar mais de consumir, de estudar e de aprender. O professor já gosta disso por paixão, senão ele não era professor. Então, ele vai ter uma interface ali realmente para fazer essa comunicação, mas é mais simples. Uma coisa que você falou muito interessante aí, de a gente tem que todo mundo ser educado, né, nisso, mas eu acho que a gente tem que manter o pé no chão também, né? Que nem você falou, já tem gente viciada e aí fica... às vezes a gente sai do mundo real também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Quando, é o que você falou, né? Se for para trazer mais conexão, mais sentido, ótimo, né? Mas se for para a gente também sair do mundo real completamente, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Lucas, por mim, pelo Alisson, a gente ficava aqui o dia inteiro batendo papo, porque a gente adora esse assunto, né, também. Mas a gente tem que ir seguindo para o fim. E no final, nosso convidado sempre deixa uma dica para os nossos ouvintes. Pelo menos uma dica, né? Aí pode ser o que você quiser. Pode ser um livro, uma série, sei lá, um filme, ou como eu gosto de dizer, uma dica para a vida. Que legal, que legal. Não esperava por essa. Eu vou recomendar um filme que me trouxe uma visão muito crítica do que o mundo está se tornando, tá? Eu recomendo que retirem as crianças da sala na hora de assistir o filme, porque não que tenha nada assim, mas fala algumas coisas meio inapropriadas. Mas o filme se chama Chappie. É o filme de um robô, Chappie, Chappie. E na verdade é um filme já que deve ter uns 4 anos. E ele trouxe muito forte o que a gente está virando hoje. É uma crítica muito grande para o que muita gente está falando que é inteligência artificial. Eu acho que esse é o futuro, tá? Esse é o futuro, está tudo culminando para isso. Empreendedorismo, educação, saúde, tudo está indo para a inteligência artificial. E nada mais é do que uma programação, né, que é o nosso mundo, e que é o que os alunos estão começando a consumir. Então, eu recomendo que assistam esse filme com uma visão muito crítica. Tentem não comer pipoca durante o filme. Tentem prestar atenção na crítica do filme. Porque eu acho que isso é uma entrega de valor muito grande. O cara que escreveu o filme, ele trouxe depois, numa entrevista, essa crítica. E, para mim, depois que eu terminei o filme, eu falei, caraca, é realmente uma coisa, assim, assustadora. Se você parar para pensar, tem o lado bom, mas tem um lado 90% assustador. Então, onde a gente quer chegar? Né? O que a gente quer fazer lá na frente, ou o que é esse futuro que está esperando a gente? Será que é realmente igual o filme coloca, os robôs autônomos sendo policiais, os robôs que desvirtuam e viram ladrões? Qual é o mundo que a gente quer viver? E onde que a gente vai conseguir resolver esse mundo? Na educação, na base de tudo. Então, é um filme que traz uma visão muito legal, eu acho que vai contextualizar muito do que a gente falou aqui. Legal, Lucas. Eu acho que eu já vi esse filme. Eu vou até... O nome não soa estranho, mas eu acho que eu vou até rever agora com outro pensamento, né? Com outra visão. Legal. Já tem um tempinho. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo bate-papo. Foi bem legal. A gente gosta muito desse assunto. Quem sabe, né? A gente consegue daqui a 8 meses marcar outra gravação. Não, tudo isso não. Eu gostei bastante também do papo, foi bem legal. É sempre bom a gente poder discutir, trocar ideia e compartilhar. Eu gosto muito disso. Sou uma pessoa muito favorável aos eventos, então eu gosto muito desse negócio de networking. E me convidem mais. Eu juro que eu vou estar aqui com mais tempo, porque eu falo demais, eu me empolgo. Mas me convidem, por favor. Eu gostei bastante mesmo. Ô, Lucas, empolgar sempre é bom. Né? Empolgar é bom, a gente fazer a coisa com empolgação é sempre muito melhor e é sempre tem resultado, como você está tendo aí com
com a P-Code. Né? Realmente, a gente falaria muita coisa, eu anotei aqui algumas perguntas que ficaram em aberto, né? Algumas curiosidades que eu fiquei, tá? Mas a gente conversa nisso em outro episódio, num outro momento. E realmente te agradecer a sua presença na sala de professor. Foi um prazer o nosso bate-papo, muito gostoso, muito enriquecedor para todos nós. Eu que agradeço, gente. O Alisson, Fabi, muito obrigado pelo convite de vocês. É uma honra. Contem comigo mais vezes, sem problema algum. O maior prazer do mundo estarei aqui. Peço desculpas pelos 8 meses, realmente foram assim insanos, mas eu prometo que a coisa está melhorando.